Olá, boa noite a todos. Tivemos um imprevisto aqui na transmissão, mas nada que o Senhor não resolva, né? Amém. Nós voltamos então aqui com o programa Assentado no Monte das Oliveiras, com o irmão Sérgio Alves, ministro da Palavra, recapitulando o nosso tema da noite aqui, o bem, a imitação da vida. E a gente já tem anotado aqui várias perguntas para o irmão Sérgio, que sempre nos ajuda a esclarecer as palavras, né, de Deus, até esse discernimento da palavra. E conosco aqui no estúdio estão a irmã Gabi, o irmão Victor. E eu quero dar boa noite, então, a eles e também ao irmão Sérgio, para a gente começar esse bate-papo que é sempre muito produtivo. Tudo bom? Boa noite, irmãos. Sérgio, tá? Gabi e todos aí da equipe, né? Que Deus esteja abençoando a audiência do programa também e vamos estar aqui à disposição do Senhor. Amém. Então, para começar aí a nossa programação, eu já gostaria de fazer a primeira pergunta aqui pro irmão, né? Sempre um desafio. A gente brinca, né? Mas esse tema, né? O bem imitação da vida. Tem um livro que fala, né, sobre esse tema, até fica de dica aí para os irmãos, em que ele explica, né, sobre a árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento, e a árvore da vida, então, que é essa fonte de vida. Eu queria que o irmão Sérgio iniciasse, assim, comentando o básico, né? Qual que é a diferença de um e de outro? O que é a árvore do conhecimento? O que é a árvore da vida? O que a gente colhe de frutos, né, de cada uma dessas árvores? Para a gente, então, iniciar aí com o básico, né? Entender as diferenças e daí partir, então, para aprofundar esse tema tão importante. Podemos, assim, fazer uma abordagem assim, mais objetiva. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Deus. A árvore da vida é Deus. A gente tem que dizer as duas coisas. Só que, nos primórdios da criação, quando Deus colocou o homem no Éden, Deus tinha ali a presença de Deus, tinha a presença da serpente, tinha a presença de Cristo como árvore da vida, Deus como árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente, o inimigo da Trindade divina. Então, as determinações de Deus foi que o homem comesse de todas as árvores do jardim, mas especialmente se alimentasse da árvore da vida, que era Cristo, para que ele viesse crescer em vida e ficar cheio do Espírito, e por meio do Espírito Deus usaria Adão e Eva para governar a terra e seus descendentes. Mas o plano, as ordenanças de Deus não foram observadas. A serpente influenciou, induziu e influenciou o homem a desobedecer a Deus e acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, coisa que era proibida, porque ele ia ser julgado e condenado se ele fizesse isso, e foi o que aconteceu. Então, nunca pensem que a serpente é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi um ser maligno que induziu a raça humana a transgredir expressamente o mandamento de Deus, e essa transgressão trouxe o afastamento pleno e total do homem de Deus. Deus não achava mais um homem para comunhão. Então, a partir desse ponto, a serpente nos convenceu o homem criado que ele determinaria o bem e o mal. E isso é totalmente impossível. E aí, então, o homem começou a cometer pecados e erros, porque ele não está apto, nem tinha prerrogativas divinas para ser Deus. E só Deus pode se utilizar dessa árvore, mas ninguém. É Cristo e Deus. São os dois que têm deidade universal,
E nenhum fora desses dois pode acessar essa árvore, porque é proibida por Deus. Porque até Cristo não tem a forma de Deus se revelar em Jesus. É uma fórmula que Deus teve que fazer um homem nascer de mulher, que não tinha o pecado, e dentro daquele homem estava Cristo. Cristo quer dizer o Deus vivo na forma terrena, mas é o mesmo Deus criador que está nos céus, no terceiro céus. Entende? Então, o problema do homem foi a transgressão, senão tudo teria dado certo. Então, o que o homem passou a fazer a partir desse momento que transgrediu? Ele passou a determinar para si e para o mundo o que é bem e o que é mal. E aí saiu tudo errado porque o homem é incompetente para fazer isso. Não sei ao certo o que Amém? você está tentando editar. Amém. E aqui eu já chamo o irmão Vitor, então, para compartilhar conosco. Boa noite, irmão Sérgio. Tudo bem, Boa irmão? noite, Deus tudo bem? abençoe. Tudo bem. Entende-se então que quando Deus colocou o homem na terra, Lúcifer já estava aqui, né? Sim, Já sim. estava aqui, já tinha sido preceptado ali pela desobediência, enfim, né? Aham. Mas é um pouco assim, é um pouco complicado assim da gente transmitir isso para as pessoas, que a árvore do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é de Deus, ela é do próprio Deus. Ela é o Porque próprio Deus. porque um tempo atrás eu escutei uma ministração, o irmão até se referindo que ali existe uma certa anomalia, que uma árvore ela é impossibilitada de produzir dois frutos, né? Uma produzir uva e numa parte uva e outra goiaba, um exemplo, né? Então Uhum. é um pouco assim, o irmão poderia assim, sei lá, explicar um pouquinho mais profundo isso para nosso entendimento? Olha, podemos dizer assim que quem determina o bem e o mal é Deus. O mal existe porque a prova é que Satanás, esse querubim, se tornou Satanás. Então, ele é produto de um julgamento divino. Então aqui na Terra, Deus trouxe o conhecimento que estava só com Deus, de que é o mal? O mal um espírito que se corrompeu com Deus, passou a ser o mal. Agora, a árvore revela o que é o bem e o que é o mal, mas isso é só Deus que pode emitir, mas ninguém. Você não quer saber o que é mal, tem que ir na árvore da vida para saber, mas não na árvore do conhecimento. Entende? Nem sempre o que a gente acha que é bem é bom, é vida, e o que a gente acha que é mal também, né? Então, E aí, o que Deus disse logo depois da transição? O homem se tornou como um de nós. Ele quer ser Deus. E ele não tem estrutura para ser Deus. Agora ele vai olhar para as coisas e vai dizer: isso é bom, isso é ruim. Aquilo não é, aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus. Então, isso passou a ser um padrão humano caído, e ele não tem condições de determinar o que é bem e o que é mal. Só Deus tem. Mas aquela árvore não é acessível a nós. O que é acessível a nós é o Evangelho, a palavra de Deus, que é a árvore da vida, que é por ali que nós vamos nos conectar de volta para o plano original de Deus de estar organicamente ligado a Deus para eternamente, como era lá no início a proposta de Deus. Então, hoje, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador recebe o perdão dessa transgressão e passa então a introjetar a vida divina novamente em nós através de Cristo, que é a árvore da vida. Então, para a gente chegar nessa árvore da vida, né, Sérgio? Ai, boa noite a todos primeiro, né? Eu tô Boa bem noite. quietinha hoje. Mas vamos lá. Para a gente chegar, então, nessa árvore da vida, né? Que a gente fala tanto. Como a gente se alimenta da árvore da vida? Como a gente toca nessa árvore da vida? E como a gente pode deixar de se alimentar só do conhecimento do bem e do mal? Sim.
Para você se alimentar da árvore da vida, tem condições. Primeiro, você precisa ser recriado espiritualmente. Isso é a justificação pela fé, é o nascer da água do Espírito. Então, a partir daquele ponto, tu estás habilitado a entender as palavras da Bíblia, que é a árvore da vida. Então, se você não tem a habitação do Espírito e não foi recriada e nasceu, não foi salva, você não tem condições de entender aquilo, porque você vai usar o padrão caído do bem e do mal para entender a Escritura. Agora, se tu tem o Espírito Santo, tu tem um suporte interior de sabedoria divina para acessar a verdade, e aquela verdade que entra na tua cabeça, o próprio Espírito vai revelar para você o que é corretamente divino. Que seria uma iluminação, então, né? Isto, a iluminação do Espírito Santo te mostrando o texto segundo a instrução pura de Deus. Sabe que há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que me disse: eu já li toda a Bíblia, mas não me disse nada. Então isso é importante dizer, né? O que o Sérgio agora trouxe. A gente tem que primeiro ser justificado pela fé e pelo batismo para conseguir discernir mesmo, porque senão, se a gente for ler só pelo conhecimento, aquilo ali é só uma letra, né? É só um legalismo e não produz vida em nós, né? Veja, a vida da alma vive pelo bem e pelo mal, mas não a realidade da árvore do conhecimento. Vive o padrão humano que ele foi distorcido completamente, entende? Então Deus, para salvar uma alma, ele tem que livrar a pessoa daquela natureza que distorceu todos os princípios de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, só que em João 14,6 diz que a verdade é Cristo. É a árvore da vida. Entende? Essa libertação, então, é daquele jugo que o homem trouxe para ele sem poder carregar. Sim, o homem passou a ser orgulhoso e autossuficiente, soberbo, porque ele se acha Deus hoje. Então ele olha para você, ele te julga. Ele vai dizer, tu tá errado nisso, tá errado naquilo, mas ele não tem padrão, prerrogativa, ele não tem um estado de vida que pode fazer isso, ele vai errar. Entende? Qualquer pronunciamento que eu falar sobre a tua vida, aquilo não é recebido por Deus como um procedimento santo e puro. Julgamento é proibido, porque somos incapazes de julgar qualquer alma, qualquer pessoa. Você pode ficar bravo com a pessoa, você pode irritar, uma pessoa te irritar, te xingar, fazer o que quer. Mas você não tem o direito de julgar ela. Porque você vai falar coisas que não é real e verdadeiro. Esse julgamento seria uma imitação, né? Porque a gente se julga a Deus muitas vezes de saber o que é certo e o que é errado, né? Quem é que vai nos julgar na parousia? É Cristo, tá? Por que ele pode julgar? Porque ele é perfeito na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele é Deus. Mas eu não sou Deus, nunca vou ser. Nem nós. E daí quando a gente fala, Sérgio, assim, o que seria a imitação da vida, né? É exatamente, né? Isso. Querer ser Deus. Querer ser Deus. E daí a gente vai dizer assim, mas olha só, eu sou super bom, né? A gente tem muito esse discernimento do que é o bem. Mas eu não roubo, eu não mato, eu ajudo, eu faço até doação. E eu creio que hoje o inimigo deixou muito claro que isso é o bom de hoje, né? Então, a pessoa boazinha, ela tá tudo certo, ela vai para o céu. E esse laudo pessoal declarado para as pessoas já é um julgamento errôneo do bem e do mal. Entende? Eu vou deixar um gostinho de quero mais aqui para chamar os investidores do reino e logo Amém. A gente volta com mais palavra, com mais riqueza aqui e edificação para você. Amém. A oficina do Espírito em auxiliar as famílias
Famílias do Reino na educação domiciliar. Ajudamos desde o primeiro passo até a formação final com acompanhamento pedagógico, aulas particulares ao vivo, Diagnósticos e avaliações, dando assessoria em todas as etapas, desde educação infantil até o ensino médio. Faça do seu lar a melhor escola. 51996309119. O futuro do seu filho começa aqui. Só depende de você. Centro Automotivo Porto Seguro Hot Arts. Atendemos segurados e não segurados. Serviço de manutenção e revisão para o seu carro com garantia de qualidade e o melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. E antes da sua viagem, não esqueça da revisão. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011-2865-5031. É pra você. É pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 5199-569-6633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada Eco7. Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Arte Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Rodrigo Santiago Construções, aqui a mão de obra é especializada, do alicerce ao acabamento, reformas, pequenos reparos, instalação hidráulica, colocação de pisos, azulejos e porcelanato, piso vinílico, colocação de portas e muito mais. Atendimento em Forquilinha, Criciúma e região. Faça seu orçamento, fone 48996401704. Rodrigo Santiago Construções, sua obra em boas mãos. A Cetro Digital é uma marca que representa 25 anos de experiência no desenvolvimento tecnológico de pessoas, famílias e empresas. Dispomos de treinamentos básicos como a alfabetização digital e cursos avançados em gestão de tecnologia para pequenas empresas. Preparar você para gerenciar seus recursos e conhecimento sobre o mundo da tecnologia é o nosso objetivo. Fone 21 96828 5697. Como está sua vida digital? Acesse cetrodigital.com.br. Espaço saudável, conforto e tecnologia aliado ao bem-estar. Temos uma linha esportivos e casuais com infravermelho longo e magnetos. Roupas tecnológicas que oferecem benefícios à saúde e contribuem com sua beleza. Representamos as marcas All-in, Bion e Eco7. Fale com Valdecir Mansky e conheça mais. Fone 48999373586. Entregas nacionais e internacionais. Espaço saudável, mais saúde e beleza para a sua vida. Voltamos com o programa Monte das Oliveiras no quadro Assentado no Monte das Oliveiras, com a presença do ministro da Palavra, Sérgio Alves, e aqui comigo no estúdio a irmã Gabi, o irmão Victor. E no bloco anterior vínhamos conversando, né? Terminamos o bloco anterior falando que o nosso conceito de bem é muito diferente do que Deus tem para nós como vida. E muitas vezes isso nos engana, que é o tema de hoje, né? Então, como discernir o bem, o mal, vida? Eu estou agradando homens ou a Deus? Quais que são esses meus conceitos, né? De acordo com a palavra de Deus, e como a gente pode se adequar
né? Então, vou convidar o irmão Victor aí para seguir o nosso segundo bloco aí com o irmão Sérgio. Podemos dizer que a obra religiosa, na verdade, a gente sabe que a obra ela é do Espírito, né? Nós estamos somente como uma ferramenta para que o Senhor venha desempenhar aquilo que Ele quer. Mas a obra religiosa, ela reflete bem o que é a imitação da vida. Porque todas as vezes que nós vamos fazer algo para o Senhor, geralmente vai ser o que nós não queremos e na hora que nós não queremos. Então a gente usa de manipulação para realizar algo, para fazer a imitação da vida. Então a gente vai para a parte do bem, como se estivesse fazendo algo, né? E isso configura, a obra religiosa configura uma imitação, né? Conseguir. Legalismo e religiosidade são manipulações que são articuladas por meio do conhecimento da palavra para tentar explicar e justificar para as pessoas que estamos seguindo a palavra, por isso, portanto, essa obra deve ser aceita porque é uma obra de Deus. Só que aquilo não é a obra de Deus. Ele está fazendo independente de Deus. Podemos usar como exemplo Caim e Abel? Isto. Exato. Um fez na comunhão com o mandamento, o outro fez na independência do mandamento. Amém. E pegando esse gancho, né, do exemplo aí de Caim e Abel, no livro Bem Imitação da Vida, que eu trouxe como dica, né, hoje aqui também, fala que devemos agir conforme a orientação do Espírito e não no nosso conceito de bem, né, que foi como Caim e Abel fizeram, né? Um foi pelo caminho ali da orientação de Deus e outro foi achando que a ideia dele era melhor, né? E Deus reprovou. Então, por isso, a comunhão e intimidade com Deus é tão importante para discernir a sua voz. Então, como que eu posso, né, evitar com que eu me desvie da orientação de Deus para fazer a vontade dele, não o bem que eu acho, né? E, inclusive, tem uma palavra, talvez o irmão Sérgio saiba de cor, que fala que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Então, muitas vezes a gente também acha que está fazendo bem, eu quero fazer o bem, mas acaba fazendo mal, porque não é a vontade do Senhor, né? É Romanos 7, essa palavra, né? Agora, veja que sempre que eu vou querer fazer o bem, eu quero conquistar a glória para mim. Eu quero tentar fazer a obra com a minha própria capacidade humana e Deus não aceita isso. A obra da igreja, a obra do corpo de Cristo, a obra no Espírito, ela é uma obra que é um produto da minha absoluta obediência à direção e ao mandamento de Deus. Não é só a palavra escrita que eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir as percepções da unção interior do Espírito. Há momentos que a palavra não é tão específica, é muito específica e não pode me dar uma direção. Por exemplo, viajar, né? Eu vou viajar, tá? Tem que orar. O cristão não pode viajar sem orar, no meu entendimento. Aí eu planejei fazer uma viagem de 20 dias, mas eu não... Jamais a gente faz isso sem orar, né? Não tem... É pecado viajar? Não, não é pecado. Mas esse mundo é tenebroso, é tão violento. Deus tem misericórdia, Deus pode cuidar, mas já houve ocasiões que eu preparei planos para viajar e não aconteceu, porque Deus não permitiu. E aí eu entendi que um servo de Deus não vive no autogoverno, ele depende do Senhor, né? E geralmente quando eu quero fazer o bem para uma pessoa independente de Deus, eu estou querendo glória, estou manipulando para conquistar alguma coisa, ganhar alguma coisa, para arrumar uma atenção especial daquela pessoa. Eu quero alguma coisa que é para afagar o meu ego, mas não é uma obra do Espírito. Amém. Tem uma pessoa participando aqui na nossa live, pelos comentários do Face, a Gisele, e ela pergunta: para chegarmos na estatura de servo, o que é mais importante? O jejum ou ler a palavra?
Eu creio que Ah, é uma junção das coisas, né? sim, mas veja bem, a gente tem que botar as coisas dentro da ordem, né? O que é mais importante para você ser usado pelo Espírito e as obras forem do Espírito é a obediência à verdade que você conhece. Isso é primeiro plano. Agora, o jejum, buscar o conhecimento, a meditação na palavra é compromisso diário. Mas o produto disso vai me fazer obedecer à verdade, que é o crucial para mim andar na dependência do Espírito. Então, o que acontece na vida dos cristãos é que eles não sabem colocar a ordem certa. Eles fazem assim, eu vou na igreja todo domingo, Deus vai me abençoar. Não é isso. Eu estudo a Bíblia todos os dias, Deus vai me abençoar. Também não é isso. Isso é meio. Eu vou jejuar, Deus vai me abençoar. Também não é. Isso é meio. O produto final é a obediência à verdade, porque você ama Cristo. Na última mensagem, né, ontem de noite, né, o culto mundial, o ministro falou, né, não devemos dar ouvido aos outros e agir sim no Espírito. E daí quando a gente fala assim, agrada a homens ou a Deus, tem tudo a ver, né? Eu acho que hoje a gente tem um nível de, talvez, rejeição, de amargura tão grande que a gente está sempre querendo agradar as outras pessoas ou agradar a mim mesma e eu não deixo o Espírito agir, né? Exatamente, é isso que você falou. A gente não deve se preocupar com a irmandade na questão da obediência à verdade. Você apenas tem que obedecer, é só isso. Porque você obedecendo à verdade, você vai ser uma bênção para os teus irmãos. Entende? Agora, você manipulando o sagrado para agradar homens, você vai estragar os teus irmãos, não vai cooperar com eles, não vai ajudar eles. E eu vou trazer bem rapidinho também a passagem, né, que a gente até falou no título aqui, da Marta e Maria, né? É uma passagem que eu já me identifiquei muitas vezes e me constrangeu muito e acredito que vai continuar me constrangendo muito. Mas explica... dupla MM. MM. Explica para nós, Sérgio, porque assim, né, Marta quis agradar de um jeito, né, quis arrumar tudo e eu acredito que muitas vezes nós estamos assim, inclusive dentro da igreja, né? Aqui nós estamos com o nosso presbítero, né? A gente sempre tem que fazer um melhor, mas o nosso melhor, muitas vezes, também é parar e ouvir o que Jesus tem para nós, né? Sim, sim. Veja, Maria escolheu a melhor parte, o Jesus disse. Por quê? Será que Maria gosta só de sentar para ouvir? Também não é isso. Ela queria saber o que ele dava instrução para ela viver aquele padrão. Então, a gente sempre tem que saber o que é meio, o que é fim. E no Evangelho, os cristãos fazem uma salada de fruta. Hoje eu fiquei 2 horas meditando na palavra. Isso é meio, gente. Tem que ver o produto final. Né? O produto final, que é uma comunhão, uma intimidade com Cristo, para a gente conseguir discernir justamente, né? Sair da religião. Né? O bem é religião, né? E outra coisa interessante que me chamou a atenção, que fala o bem não suporta sofrimentos, porque a vida suporta sofrimentos, né? Na palavra diz que o amor, que é perfeito, tudo sofre, tudo crê, né? Tudo suporta, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, né? Lá em Coríntios fala todos os dons do amor perfeito, né, de Deus. E o bem, ele faz o bem, aparentemente, mas ele não recebe o sofrimento, a dor, as dificuldades. Então, a gente também precisa estar em vida, em comunhão com Cristo, para passar por essas adversidades e conflitos bem, em paz e fortes, né? Deus nunca disse que ia ser fácil, mas que com o apoio dele, né, com a vida verdadeira, a gente vai ter o melhor, porque Deus tem o que é de melhor para os seus filhos. Então... Sim. O bem talvez seja uma forma de identificar também, né? O bem, quando vê que o bem não recebe contradição, né? Aquele bem, ele não é bem assim, é imitação. Esse bem aí não é falso.
No momento que tu recusa o bem porque não está adequado com a palavra, terminou o bem. Entende? Então, às vezes vem uma pessoa assim tentar me agradar. Eu não gosto de chocá-la, entende? Então, eu vejo que aquilo não é do Senhor. Ou ela quer me dar algo, ou quer fazer algo para mim, mas eu vejo que não é de Deus. Então, eu entro numa dificuldade porque eu não posso decepcionar aquela pessoa, mas também não posso aceitar aquela dádiva natural errada. Eu tenho que achar uma maneira de Cristo convencer de que aquele não é o caminho que Deus tem para ela ser usada, entende? Então, veja como é difícil a gente lidar com isso. Sérgio, a Stephanie falando aqui, né? O bem, na verdade, ele é incapaz de vencer o mal, né? Por isso que nós precisamos da vida, né? Só Cristo pode vencer isso dentro de nós, né? Porque quando há uma colisão entre os dois ali, terminou a alegria, né? É que o bem, ele é escravo e máscara do mal. Entende? Além de ser uma máscara do mal, é um escravo do mal. Uhum. Eu quero fazer uma perguntinha aqui, Sérgio, sem sair do foco. Os pregadores, e eu vou me incluir nisso aqui como presbítero aqui. Nós erramos muito, porque muitas vezes vem uma palavra, a gente coloca em oração, coloca diante do Senhor, e geralmente as palavras são de exortação, porque é o que vem para nós, né? O que a igreja precisa, são os ajustes que o Senhor quer trazer. E muitas vezes nós imitamos, porque nós não queremos exortar, porque vem aquela palavra de Gálatas 1:10, né? A gente tem um receio, vem um certo receio de que a gente vá desagradar o povo, e a gente fica naquele meio termo, sem liberar o que o Espírito realmente quer liberar através de nós. Eu creio que isso é uma deficiência que nós temos até por uma falta de consagração. No discorrer hoje desse assunto aqui, desse programa, eu vi isso na minha vida, no meu ministério, isso. A gente tem certo receio, sendo que Deus quer liberar algo e a gente tem um medo de que aquilo vai impactar o povo e a gente recua diante daquilo, dá uma travada e não é o que o Senhor queria, né? Eu acho que aí vem uma imitação, né? Vem uma obra de Caim aí. É uma imitação e é uma obra planejada para agradar homens. É uma obra planejada, às vezes, por causa do medo de as ovelhas de se dispersarem. E Deus não vai se agradar disso. É o que Saul foi deposto por causa disso, o rei Saul. Então, a gente tem que dizer aquilo que Deus quer usar para a gente, para dizer para o povo. Também não posso inventar nada, eu tenho que estar ali à disposição para falar o que Deus quer. E vou já entrando nesse assunto, né? Não dizendo que nós somos melhores ou não, mas Sérgio, eu acho que tem muita igreja hoje que tenta fazer de tudo para agradar os homens, né? Hoje eu creio que há muitos chamam o mundo para dentro, né? Para poder lotar as igrejas, né? Sim, porque eles, como não têm discurso, eles têm que usar artifícios naturais para prender o povo, atrativos naturais. Então, como eles não têm a palavra de consistência, então o povo não conhecendo a verdade, o povo acha que a igreja e o mundo, eles podem se unir. Entende? Só que isso não é possível. E uma coisa que é importante, né? A verdade dói, né? E nem todo mundo também está disposto a ouvir a verdade. E eu acho que hoje esse vem o grande desafio, né? De levar a palavra, né? A verdade dói, mas liberta, né? Amém? Amém. Então, vamos indo para o nosso encerramento e agradecimentos, né? Gabi, Victor e Sérgio, muito obrigada pela tua participação, sempre muito rico, né? O Sérgio é um homem abençoadíssimo, todos nós somos. E fica o nosso agradecimento, né? E convite para quem nos acompanha e continuar se alimentando aí da palavra,
dos materiais da editora, do aplicativo, nas orações, da programação da Rádio TV Menorá. Se inscreva lá no canal do YouTube, acompanhe toda a nossa programação e fique sempre muito bem alimentado aí para discernir, né, o bem e o mal e a vida, para sempre estar desfrutando da vida de Cristo, que é perfeita e que nos edifica, que nos liberta, que nos salva. Amém? Então, obrigada novamente e uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.